Glórias a Deus por isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E, gente, dia 21 de abril é lembrada aí pela luta de Tiradentes, pela independência do Brasil. Mas hoje, em 2016, continuamos seguindo esse caminho de independência? É sobre isso que falamos com o historiador Eduardo Gonzaga. Muito bom dia tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom, para a gente bater um papo. E assim, eu acho que esse tema, juntando com a nossa data e com tudo que aconteceu essa semana, é bem propício, né? É verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa, até como historiador, essa independência, porque uma coisa é dizer que eu sou independente, outra coisa é realmente ser independente. O Brasil, será que nós temos vivido? Como foi esse alcançar e será que a gente permaneceu ou nós já fomos mais independentes antes ou não? Você quer que faça um paralelo da atualidade ou pensa no conceito? Como historiador, o senhor pode dar uma aula para a gente aqui nessa manhã? Ok. Já que o gancho é 21 de abril, né? Na verdade, o processo da independência do Brasil para com Portugal foi iniciado, historicamente falando, com o Tiradentes, com a Inconfidência Mineira. Mas o mundo estava passando por uma revolução. Nós estávamos na época da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, com os ideais da liberdade civil que veio dos iluministas, né, da própria França. Então, isso alcançou o Brasil, porque muitos arquitetos da Inconfidência Mineira eram estudantes que estavam na Europa que vieram trazer o processo libertário de Portugal. Foram influenciados. Completamente. Mas a independência se deu de verdade no Grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822. Grito de Ipiranga, ecoou de sua morte, seu brado libertador, independência ou morte. Exatamente. Aí a pergunta é, independente em relação a quê, né? Então, politicamente falando, o Brasil realmente se tornou uma nação soberana e independente. Certo. Com suas constituições, de 1824 até 1998, mas o processo de independência cultural, espiritual, nós estamos nele. E a sua pergunta é interessante, se o Brasil hoje está mais independente do que há um tempo atrás. Isso. Não é? Então, eu acredito que sim, em determinados pontos. Por exemplo, antropologicamente, nós estamos evoluindo porque o mundo não tem como ficar parado mais com a multiplicidade das ideias que vem pelas redes sociais, pelo mundo globalizado. Então, nós estamos mudando. Agora, na ação governamental, em relação ao povo e a liberdade de ser completamente o que você quiser ser, nós não estamos sendo bem arguídos na nossa consciência no Brasil. Não sei se deixei claro para todo mundo. Como que o senhor vê? Nós estamos aí nesse processo aí do impeachment. O senhor vê isso como uma independência, como historiador, os marcos que nós tivemos, né, no nosso país ao longo de todo esse processo, golpes, enfim, tantas coisas que já aconteceram. Como é que o senhor vê esse processo que a gente vivencia hoje? Hoje, né? Então, na verdade, tudo é cíclico na história da humanidade, né? O progresso científico, ou seja, o processo civilizatório que as nações passam em determinados momentos, a gente pensa que agora a humanidade vai dar um boom, a caverna de Platão, né? Lembra? Sim. Agora eu vou ver as luzes e vou mudar, né? Mas, na verdade, tudo é cíclico. Quem imaginaria que uma Europa ia acontecer ditadores e fascistas como Lenin, eu falei fascista socialista, mas como Stalin, né? Mais tarde, como Hitler. Sim. Entende? Quem imaginaria que ia acontecer aquilo? Então, a Europa mudou muito de lá para cá. O Brasil tem uma história diferente culturalmente falando. A gente sabe disso, né? E hoje, com impeachment, por exemplo, e os golpes, você pensar na República Velha, depois Getúlio Vargas, 64 para cá, o amadurecimento do brasileiro, é uma análise assim, muito rápida, muito simplista, no nosso pequeno diálogo aqui, nos leva a pensar que realmente esse processo agora é importante para o Brasil. Por quê? Nós estamos começando a ver uma participação do povo como nunca vimos na história antes. Mesmo que em 64 o povo foi à rua, mesmo que em 92 com o Collor o povo foi à rua, nas diretas já o povo foi à rua, mas não com um tipo de consciência que está mexendo conosco hoje. Entende o que eu quero dizer? Há várias críticas quanto, inclusive, à fala dos deputados domingo, que realmente é um negócio que dá para pensar mesmo. O negócio foi meio
meio picadeiro, né? Foi. Desculpe me dizer, os parlamentares. Mas eu quero honrar a minha mãe, o meu pai aqui. É brincadeira. Realmente. E digo que sim, vamos continuar o assunto. E outros, né? Mas o que está acontecendo com a gente brasileiro? Nós cristãos no Brasil. Eu escrevi um livro que eu não tenho hoje aqui, edição esgotada, Autoridade de Deus nos Governos Mundiais. Eu lancei quando era o Jean fazendo programa uns anos atrás. Tem. Mexendo com a política. Tem que vou contar para ele, reeditar. Né? Nós estamos para reeditar agora. Eu sou lá da Getsemane e sou historiador e o coautor é o Rogério, que é advogado e pastor na Lagoinha. Sim. Nós fizemos esse livro para despertar a consciência política do brasileiro. E sabe que uma coisa legal? Foi em 2006. De lá para cá, com as redes sociais, eu vejo muito crescimento. Por exemplo, amigos, alunos, ovelhas da igreja questionam essas coisas. Será que nós estamos crescendo politicamente? Acredito que sim. Todo crescimento demanda uma série de mudanças, né, na nossa forma de ver a vida, nos nossos egoísmos, na nossa... Eu fiquei até pensando, né, como que o senhor vê. A gente, nesse processo aí que iniciou da questão do impeachment, mas nós tivemos uma eleição há tão pouco tempo. Será que esse fato de estamos nesse processo, mas isso não demonstra, às vezes, a nossa falta de competência também de colocar aquele que está ali no governo? Isso a gente acaba assinando uma escolha errada, porque ninguém muda em tão pouco tempo, né? Ou será que, é por isso que eu penso, será que é uma independência, não é? A gente está se contradizendo com aquilo que a gente tem feito. Como que o senhor vê como historiador? Olha, isso é uma pergunta interessantíssima, porque isso está realmente nas redes sociais, né? Todo mundo se pergunta isso. Tanto os que chamam de golpe, outros que mostram a legitimidade do processo de impeachment, sim, em relação não só às pedaladas, à questão técnica, jurídica, mas a esse processo de ser independente no Brasil. Porque quando o povo elegeu a reeleição da Dilma Rousseff ano passado, ano retrasado, nas eleições, se foi tudo legal, não vou entrar no mérito das urnas, foi baseado numa expectativa das promessas do que o segundo mandato dela faria, que não foram cumpridas. Nós temos que ser honestos com quem está nos ouvindo. Não foram cumpridas, não é? Então, eu não creio que é um problema de guerra de partidos políticos. É claro que isso tem a ver, está envolvido, tem interesses, né? Mas o problema é que nós vimos que não cumpriu o que se falou. Ou seja, eu acredito que isso faz parte do nosso tema, né? Da Inconfidência Mineira, nós estamos independentes ou estamos num processo de independência? Eu acredito que sim. Porque se nós elegemos, nós, a nação brasileira, naquele processo eleitoral todo, e vimos que não correspondeu ao que estava acontecendo, nós temos o direito legal, constitucional, de impeachment, de impedir que aquele governante continue no poder. Sim. Aí você fala, mas puxa, será que nós fizemos besteira, escolhemos mal, né? Foi sua pergunta. Eu creio que sim. Montesquieu, que foi um dos mentores intelectuais, inclusive dos participantes, não só Tiradentes, Tomás Gonzaga, mas todo o grupo da Inconfidência Mineira, estava baseado nas ideias do Montesquieu, que não eram ideias novas, eram ideias desde os gregos, mas Montesquieu falou em dividir em 3 poderes. Sim. A primeira nação que usou isso de fato na Constituição foi nos Estados Unidos, né? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, os 3 reorganizaram as leis que Thomas Jefferson usava na Virgínia, olha que interessante, e fizeram a Constituição dos Estados Unidos. Então, baseado nos 3 poderes. Então, quando chegou, na época, que foi na mesma época da Inconfidência Mineira, os nossos inconfidentes estavam desejosos de trazer isso para o Brasil. Ou seja, vamos separar os 3 poderes para que eles possam legislar, governar e conferir as coisas pelo judiciário, baseado na Constituição, para que pudéssemos ter harmonia. Então, nesse processo que nós estamos passando agora, eu vou te fazer uma pergunta que eu me pergunto e eu pergunto para quem está nos assistindo. Para que os 3 poderes possam agir com autonomia, mas ao mesmo tempo trabalhando juntos, nós temos que ter a função desses 3 poderes em ação. Nós temos muita corrupção no Executivo, muita corrupção no Legislativo e vemos a tentativa de reafirmação da sua eficácia do Poder Judiciário. Porque se o Poder Judiciário não tem total liberdade de agir dentro da função constitucional, não é verdade? Nós não temos 3 poderes acontecendo. Então, ideologia, filosofia de Montesquieu nessa área, e de Rousseau e Voltaire também,
ainda está trazendo essa libertação que os inconfidentes buscaram. Entendo, Só para entender, sim. o Brasil não queria somente ficar livre de Portugal, lutar contra a derrama, que era a ação imediata que gerou Inconfidência Mineira, a cobrança dos impostos atrasados, que estava um absurdo, porque não tinha mais ouro no Brasil. Isso é uma análise da historiografia brasileira, né? Certo. Mas queriam trazer liberdade para nós. Não é somente ficar livre da dominação de Portugal e a gente ser autônomo, ser soberano, ser independente, mas é poder cuidar de nós com justiça. Certo. Não é verdade? Com igualdade, com liberdade. E trazer à população dignidade. Que é essencial. Eu tenho um amigo, ele está lá em casa esses dias, ele é de outro estado, lá de Vitória, e ele está até aqui sentado ali. E ele... Como chama o amigo? Gilson, lá Gilson. de Vitória. Gilson, que bom tê-lo aqui, Gilson. Ele é da Assembleia de Deus de Vitória e ele também trabalha com política lá. Amém. Ajuda as comunidades, sabe? E ele me contou um pouco da história de vida dele. A mãe morreu, ele tinha 9 anos, dos 9 aos 14 ele chorava constantemente. O papai dele não deu conta de cuidar de tudo e cada filho foi... Posso contar seu caso? Cada filho foi viver... Depois que a gente começou a contar, pode continuar contando? Em ambientes separados. Ele viveu de adolescente até os 19 anos. Certo. Morando sozinho com o irmão um pouco mais velho. Ele teve tudo para ser um viciado, um drogado, uma pessoa com problemas, sem pai e mãe. Aí nós estávamos conversando esses dias lá em casa, eu falei com ele assim, mas que legado que seus pais deixaram? Ele falou, meu pai deixou, ensinou caráter. Eu falei assim, será que não faltou uns pais assim lá para os pessoal que votou o impeachment? Entendeu? Será que não está faltando no nosso país, nossos líderes, nós pastores, nós agentes sociais, trazemos à tona a necessidade de dignidade para as pessoas? Dignidade em todos os sentidos, não é? Dignidade. Para mim, o maior passo para a independência do Brasil, que é o nosso foco, é trazer dignidade para as pessoas. Eu queria perguntar para o senhor com relação à questão da independência, hoje, principalmente nas nossas questões financeiras, né, que nós estamos vivendo aí um período de crise econômica e estamos falando de independência, mas essa tem sido uma área grandemente atingida. Ok. Seria um outro viés do tema, a independência financeira. Não é? Quando o menino se torna 18 anos, 21, ele é emancipado civilmente falando, Sim. porque ele vai cuidar, inclusive, dos seus recursos pessoais. É um problema sério que o Brasil tem tido, né? E uma das razões principais é o nível de corrupção e descaso com a dignidade das pessoas. Agora, tem um ponto muito importante. O que aconteceu com o mundo hoje para você ser independente? Como que você consegue o Brasil ser independente financeiro? Não tem jeito. Você tem que saber se relacionar com a economia internacional, com a economia mundial, para você trazer uma qualidade melhor de vida financeira para o seu povo. Então, isso é independência. Como nós vamos ser independentes? É uma questão difícil de se falar rapidamente, porque você não pode ser independente no mundo globalizado. É verdade. Mas você pode ter uma gestão administrativa, política, né, econômico-financeira para trazer dignidade para as pessoas. E você sabe, né, um dos grandes problemas do Brasil é a nossa pirâmide social, né? Não sei se vocês viram, vocês estão por dentro. 62% da população mundial hoje, dos 7 bilhões de habitantes, 62 pessoas detêm metade do dinheiro do mundo, isso no PIB. Você imaginou? 62 pessoas para 7 bilhões. É um desequilíbrio total. E não era o plano de Deus para nós, eu não acredito que era. Entende? Então hoje nós temos pastores, gente cristã e outras religiões que se preocupam com a dignidade das pessoas, ocupando cargos políticos como nunca na história do Brasil. E a minha pergunta é, nós estamos fazendo nossa função? Se não estamos, vamos reavaliar isso, né? Porque é o momento de reavaliar isso. Agora, essas próximas semanas, nós vamos ter uma grande oportunidade, porque as cartas estão na mesa. A gente vai poder ver quem nós somos. Sim. Não somente quem está no governo, mas quem nós somos. Sabemos cobrar. E a autocobrança? Eu fico pensando, a nossa independência também está muito ligada a quem a gente está preso. Então, quando nós somos corretos, nós vamos nos tornando mais independentes, né? Porque eu não devo nada a ninguém, eu não tenho... a minha reputação é ilibada, eu sou muito correto. O senhor observa isso ao longo desse processo histórico? Sim, verdade. É o nosso autoconhecimento como nação e o nosso crescimento como cidadão. Não tem como separar a cidadania de egoísmo.
Nós não podemos ser cidadão quando nós só lutamos por nós mesmos, entende? Quando nós lutamos pelo próximo, aí nós somos cidadãos de fato, porque eu não sou uma ilha. A interdependência de relacionamento nos faz pensar sobre isso. Ficou clara a minha resposta? Ficou claríssimo, muito bom. Eu estou tentando não usar muita palavra técnica, mas o assunto... Não, tá ótimo. Então tá bom. Eu quero agradecer demais o senhor, muito obrigada. De nada. Papo realmente instrutivo, nos ajudando a entender um pouquinho mais, a conhecer mais. Volte sempre. Tá bom, é um prazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.